Sabe, minha filha, a gente só percebe que deixou de existir de verdade quando o silêncio chega. Não é aquele silêncio tranquilo, de fim de tarde, com o vento balançando as folhas lá fora. É um silêncio oco, pesado, que parece gritar dentro da gente. O meu começou naquela manhã abafada, na rodoviária de Belo Horizonte, debaixo da luz fria daqueles refletores que fazem tudo parecer meio sem alma. Eu tinha acabado de voltar para casa depois de 1 ano e 2 meses internada no Hospital Militar em Brasília. Foram 13 cirurgias. 13. Uma para cada pedacinho do meu corpo que a explosão quis levar embora. Os médicos me chamavam de milagre, mas eu não me sentia assim. Eu me sentia remendada. Eu sobrevivi, sim, mas fiquei metade de ferro e metade de saudade. Mesmo assim, me arrumei toda para voltar. Vesti meu uniforme azul marinho, engomado, como se fosse um escudo contra o esquecimento. Pedi pro motorista da ambulância me deixar no portão 6 e mandei uma mensagem pros meus filhos. Cheguei. Mamãe está em casa. Escrevi devagar, com os dedos ainda dormentes, tremendo um pouco. Esperei. Mas ninguém apareceu. Fiquei lá, sentada na cadeira de rodas, observando as pessoas se abraçando, chorando, rindo alto. Cada reencontro era uma punhalada doce, porque mostrava o que eu não tinha. Vi um pai levantar a filha no colo e girar com ela no ar, vi um rapaz chorando nos braços da avó, vi uma moça correndo para o abraço do namorado. E eu fiquei ali, sozinha, contando os minutos no relógio da parede. 47 minutos. Cada um deles pesando feito chumbo. Meu filho mais velho, o Gustavo, devia estar lá. Eu ajudei a pagar a faculdade dele quando ainda estava em missão, no sertão. Fiz o impossível para garantir o futuro dele. A esposa dele, a Fernanda, aquela mulher de sorriso treinado e palavras afiadas, sempre se orgulhou de parecer perfeita. E o mais novo, o Henrique, aquele que sempre me ligava no Natal e no aniversário, mas nunca por vontade própria. Nenhum dos dois apareceu. Nenhuma ligação. Nenhum "mãe, tô chegando". Quando o motorista perguntou se eu queria que ele esperasse mais um pouco, eu agradeci e disse que não precisava. Orgulho é uma coisa esquisita, sabe? Mesmo quando a gente tá quebrada, ele insiste em se levantar por nós. Fiz um aceno com a mão e pedi para ele ir. Peguei meu celular outra vez. A mensagem tinha sido lida. Nenhuma resposta. Eu chequei o número, o sinal, o horário, tudo certo. Só não havia ninguém do outro lado que se importasse. Chamei um táxi. O motorista, um rapaz novo, ficou meio sem jeito quando me viu de farda e cadeira de rodas. Fingiu que não reparou, mas o olhar dele denunciava curiosidade. Entreguei o endereço da minha casa, uma casinha boa, num bairro tranquilo nas colinas de Lagoa Serena. O caminho era cheio de árvores, o tipo de verde que parece quase preto quando o sol se esconde. Pedi para ele parar uns 3 quarteirões antes. Queria olhar de longe, para me preparar. Achei que, vendo de fora, talvez doesse menos. Quando o carro se afastou, eu me empurrei até uma esquina escondida, atrás de uma cerca viva bem cuidada. A casa estava lá, igualzinha. O mesmo portão branco, o mesmo jardim que eu plantei com o Sebastião, meu marido. Só que o carro do Gustavo estava na garagem, e também o meu, aquele SUV branco que a Fernanda insistiu para usar enquanto eu estava me recuperando. Fiquei ali parada, olhando, sem respirar direito. O portão automático se abriu, e ela apareceu. De roupão. O meu roupão. Aquele de seda japonesa que o Sebastião trouxe para mim na última viagem antes de morrer. Era bonito, cheio de flores miúdas, delicado como lembrança boa. E lá estava ela, desfilando com ele, rindo no celular, segurando uma taça de vinho. Era como assistir alguém usando a pele da gente. Eu não chorei. Não gritei. Não fiz nada. Só senti o vazio. Um vazio limpo, gelado, como um campo de batalha depois do fim. Tudo o que era meu, a casa, o carro, o amor, tinha sido tomado. Mas a tristeza, curiosamente, deu lugar a outra coisa.
Um tipo de silêncio que não pede consolo. Um silêncio que pensa. Voltei pro táxi devagar. Pedi pro motorista me levar até um hotel velho, daqueles de beira de estrada, o Estalagem dos IPs. Paguei em dinheiro e me registrei com meu nome de solteira, Lourdes Almeida. Pela primeira vez em mais de um ano, ninguém sabia onde eu estava. Era como ter voltado a ser invisível, e, de certo modo, aquilo era bom. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até o banco. Escolhi uma agência grande, no centro, onde ninguém me conhecia. Pedi para ver as movimentações das minhas contas. A moça do caixa digitou, olhou para a tela e o rosto dela mudou. Eu já conhecia aquele tipo de silêncio, o silêncio de quem descobre coisa errada, mas não sabe como dizer. Tinham feito saques. Transferências para contas que eu nunca tinha visto. E havia um novo cadastro de Fundo Familiar Almeida Costa, com o nome do Gustavo e da Fernanda como administradores. Eles tinham usado a procuração que eu assinei na maca, antes da terceira cirurgia, aquela que o Gustavo disse que era só um papel de emergência. Ali, naquele momento, eu entendi que não foi descuido. Foi plano. Puro cálculo. Eles tinham me declarado morta em vida e se apossado de tudo. Saí do banco com uma pasta cheia de cópias nas mãos. E um fogo novo dentro de mim. Fui direto pro escritório do Dr. Arnaldo, o advogado que cuidou das coisas do Sebastião quando ele morreu. Ele quase deixou a caneta cair quando me viu. Disse que achava que eu estava em coma. Mostrou e-mails falsos da Fernanda, falando que eu estava em estado terminal, que talvez fosse melhor adiantar a burocracia. Ele, por sorte, tinha desconfiado e segurado os papéis. Voltei pro hotel naquela noite sentindo que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim estava calma. Porque, quando a gente percebe que não tem mais nada a perder, ganha uma liberdade perigosa e preciosa. Sentei na cama dura do quarto e pensei, se eles me transformaram em fantasma, então eu ia aprender a ser um fantasma direito. Na manhã seguinte, o céu estava daquele cinza sujo que só Minas sabe fazer quando chove de leve. O barulho da água batendo no telhado do hotel era quase um consolo, como se o mundo me embalasse depois de tanta pancada. Eu levantei devagar, cada movimento ainda uma negociação entre a dor e a vontade. A cadeira de rodas estava encostada ao lado da cama, silenciosa, como uma extensão de mim. Peguei a pasta com os papéis e comecei a organizar tudo na mesinha, extratos, cópias, documentos antigos. O café do hotel era fraco, mas quente, e aquilo bastava. Eu precisava pensar com clareza. Me lembrei de um velho ditado que o Sebastião dizia quando ainda trabalhava na fazenda: quando a cobra te morde, não é gritando que você se salva, é achando o remédio. Pois era isso. Eu ia achar o meu remédio, e ele se chamava justiça. Decidi procurar uma advogada nova, alguém que não tivesse medo de encarar os dois. O Dr. Arnaldo era bom, mas conservador demais, e eu precisava de sangue novo. Liguei para uma antiga colega dos tempos de serviço, que me indicou uma moça chamada Isabela Reis. Disse que ela era direta, dura, e tinha o olhar de quem enxerga através das mentiras. O escritório dela ficava no centro, num prédio moderno, todo de vidro. Entrei sozinha. Não quis ajuda. Quando a porta se abriu e ela me viu, se levantou e veio me cumprimentar com firmeza. Nada de pena, nada de voz doce. Só respeito. Dona Lourdes, é um prazer conhecer a senhora, disse ela. Me contaram que a senhora é uma mulher difícil de derrubar. Sorri de canto. Difícil, não. Teimosa. Entreguei os documentos e contei tudo. Desde o dia em que saí do hospital até o momento em que vi a Fernanda vestindo meu roupão. Isabela ouvia em silêncio, rabiscando anotações, o olhar atento, sem interromper. Quando terminei, ela respirou fundo e disse: eles não só roubaram o seu dinheiro, Dona Lourdes. Roubaram sua identidade. A senhora foi apagada do próprio nome. Eu senti um nó na garganta, mas fiquei quieta. Era verdade. Em menos de 2 dias, ela conseguiu suspender a procuração que eles tinham usado.
Pedi o bloqueio das contas e abri uma investigação completa. Pela primeira vez, as peças começaram a se mover a meu favor. Mas, dentro de mim, eu sabia que só a lei não bastava. Eu queria que eles sentissem, não o castigo, mas a consciência do que tinham feito. Voltei pro hotel e fiquei ali, planejando. Passei dias observando a rotina deles de longe. A casa ficava num bairro alto, de ruas largas, com ipês e casas grandes. O Gustavo saía de manhã cedo, sempre engravatado, com aquele ar de quem acha que o mundo deve abrir caminho. A Fernanda vivia num desfile diário, yoga, salão, supermercado chique, e depois voltava para casa no meu carro, usando meus lenços, minhas bijuterias. Tudo meu. Até a forma dela andar parecia uma imitação de quem eu fui. Aos poucos, fui juntando as peças. Anotei horários, pessoas que frequentavam a casa, o nome da faxineira, até o dia em que o jardineiro passava. Era um tipo de espionagem silenciosa, e eu fazia aquilo não por raiva, mas por necessidade. Eu queria ver de perto quem eu tinha criado e o que eles tinham se tornado. Uma noite, o vento estava frio, e o bairro parecia dormir. Eu sabia que o sistema de segurança tinha um ponto cego no lado esquerdo, perto do IP velho. Aquilo era obra do meu marido, que nunca terminou de instalar o sensor ali. A Fernanda, claro, nem devia saber disso. Aproximei-me devagar e usei a chave antiga que eu ainda guardava, de latão, pesada, com o mesmo som de sempre. Abriu sem resistência. Eles nunca trocaram a fechadura. Entrei. A casa tinha o mesmo cheiro de sempre, mas misturado agora com algo azedo e artificial. O cheiro da Fernanda. Tudo estava diferente. A minha sala, onde antes ficavam as medalhas do Sebastião e meus livros, agora tinha quadros de decoração genéricos e revistas de moda espalhadas. As fotos de família sumiram. Nenhum retrato meu restava. Andei devagar pelo corredor e parei na minha antiga escrivaninha. Lá, debaixo de um monte de papéis coloridos, encontrei correspondência minha, cartas do hospital, comunicados do exército, tudo aberto e jogado de lado. A Fernanda nem se deu ao trabalho de fingir respeito. Peguei um envelope e vi o que eu procurava, o documento original do tal Fundo Familiar Almeida Costa. Dobrei, guardei comigo e, no lugar, deixei uma cópia modificada, a que Isabela preparou, cheia de erros legais que invalidavam tudo. Foi o primeiro golpe. Pequeno, mas simbólico. Saí de lá como entrei, em silêncio. A noite era fria, e eu me senti viva de novo. No dia seguinte, fui visitar uma moça chamada Sara Morales, diretora de um centro de acolhimento para mulheres veteranas. Eu tinha conhecido o trabalho delas há anos, antes de tudo desabar. Liguei e disse que queria conversar. Quando cheguei, ela me recebeu com o tipo de abraço que a gente não recebe há muito tempo. Um abraço que não pergunta, só entende. Expliquei que queria doar uma casa para o projeto delas, uma casa que, por enquanto, estava ocupada, mas que logo estaria livre. Ela ficou sem palavras. Dona Lourdes, isso é mais do que generosidade, disse, com os olhos marejados. É redenção. Eu sorri. É justiça, minha filha. Do tipo que o coração entende. Aquela conversa foi o início do meu plano final. Eu não queria apenas recuperar o que era meu. Queria transformar a dor em alguma coisa que prestasse. Se a minha casa virou símbolo da traição, eu ia transformá-la num refúgio para quem perdeu tudo. 2 semanas depois, o centro organizou um jantar beneficente, num salão antigo da cidade. Convites foram enviados para os maiores doadores e nomes influentes. Entre eles, claro, estavam Gustavo e Fernanda. Eles achavam que iam brilhar naquele evento. Não faziam ideia de que seria um espetáculo. Quando a noite chegou, vesti um terno simples, azul escuro. Cabelo preso, rosto sereno. Parecia outra mulher, talvez a mulher que eu sempre fui, mas que o sofrimento tinha escondido. Entrei devagar, e ninguém me reconheceu de imediato. Quando eles chegaram, eu estava sentada à mesa principal, conversando baixinho com outras veteranas. A Fernanda, radiante, com o mesmo riso ensaiado.
O Gustavo, com aquele ar arrogante que sempre usou como escudo. Foi só depois de alguns minutos que ele me viu. O rosto dele empalideceu como se tivesse visto um fantasma. E, de certo modo, tinha. O salão estava cheio de luzes douradas e vozes elegantes, daquelas que são mais falsas do que sinceras. Era curioso observar como todos ali se esforçavam para parecer felizes, taças erguidas, risadas longas demais, abraços de conveniência. Eu já tinha vivido esse mundo. Já tinha sido uma dessas pessoas que acham que boas maneiras são sinônimo de bondade. Mas naquela noite, eu era outra. Sentei-me firme, sem pressa. A Isabela estava comigo, discretamente. Ela observava de longe, atenta, pronta para o momento certo. Quando o mestre de cerimônias começou a falar sobre os doadores do evento, o nome de Gustavo ecoou alto no microfone. Senhor Gustavo Almeida Costa e sua esposa, Fernanda, ele anunciou com um sorriso teatral. Graças à generosidade deste casal, conseguimos dobrar o alcance do nosso programa social neste ano. As pessoas aplaudiram. Eu não. O Gustavo se levantou com aquela postura ensaiada de empresário de sucesso. A Fernanda, claro, fez pose, jogou o cabelo pro lado e sorriu para a câmera. O mundo, por um instante, parecia acreditar na mentira deles. Mas a verdade já estava a caminho. Quando ele começou o discurso, a Isabela se aproximou discretamente da equipe de som. O vídeo que seria exibido no telão havia sido trocado, e ninguém ali sabia. Boa noite a todos, começou Gustavo, com a voz grave. É uma honra contribuir para uma causa tão nobre. Acredito que solidariedade é o que nos define como seres humanos. Nesse exato momento, o telão se acendeu. Mas, em vez do vídeo institucional do Centro de Acolhimento, surgiu a gravação que Isabela e eu havíamos preparado. As primeiras imagens mostravam documentos, os mesmos que eles falsificaram. Assinaturas adulteradas, transferências bancárias, e-mails entre Gustavo e Fernanda. Tudo em silêncio, com legendas frias e objetivas. Depois, veio a narração, da minha voz. Gravei dias antes, no pequeno quarto do hotel, com o coração disparado. A voz soava calma, mas cada palavra carregava o peso de uma vida inteira. Meu nome é Lourdes Almeida Costa. Durante 40 anos, trabalhei ao lado do homem que dizia me amar. Juntos construímos uma vida, uma casa, uma história. Até o dia em que a doença me deixou fraca, e eles viram nisso uma oportunidade. O marido e a mulher em quem confiei me tiraram tudo, o dinheiro, o nome e o direito de existir. Mas eu voltei. Não por vingança, mas porque a verdade também tem o direito de ser ouvida. O salão mergulhou em silêncio. O Gustavo ficou paralisado. A Fernanda tentou levantar, mas alguém já havia trancado a porta lateral. A voz continuou. Hoje, estou doando essa casa, a mesma que foi palco da minha humilhação, para este centro que acolhe mulheres em reconstrução. Porque o que eles roubaram não foi uma casa, foi um lar. E um lar só tem valor quando é compartilhado. A plateia se virou para mim. E eu me levantei. Não precisei gritar. Bastou olhar para eles. A vergonha fez o trabalho por mim. A Isabela se adiantou, entregando documentos oficiais à diretora do centro. O público começou a murmurar. Alguns aplaudiram, outros se entreolharam, sem entender direito o que estava acontecendo. O Gustavo tentou se aproximar, mas foi interceptado por 2 seguranças. Lourdes, o que é isso? Gritou ele, vermelho, suando. Isso é um absurdo. Absurdo foi o que vocês fizeram, respondi. Eu só devolvi o espelho. A Fernanda, pálida, tentava esconder o rosto. Por um instante, vi na expressão dela um lampejo de arrependimento, ou talvez medo. Difícil saber. O evento acabou em confusão. Repórteres, câmeras, celulares apontados para todos os lados. A história se espalhou rápido. Em poucas horas, estava em sites e jornais locais. Mulher traída desmascara marido e amante em evento beneficente.
parecia uma novela, mas era minha vida. Voltei pro hotel tarde da noite. Sozinha, sentei à janela e olhei a cidade lá fora. Chovia outra vez. E, pela primeira vez em muitos anos, eu respirei fundo sem sentir dor no peito. No dia seguinte, a polícia e os advogados assumiram o caso. As provas estavam todas registradas e a justiça correu. Em pouco tempo, as contas foram congeladas, a casa passou oficialmente ao nome do centro, e o nome de Gustavo virou sinônimo de escândalo nos jornais. A Fernanda sumiu. Alguns diziam que voltou pro interior, outros que foi para outro país. Nunca mais a vi. E, sinceramente, nem quis. Meses depois, recebi o convite para a inauguração da nova sede do centro, Casa Luz de Lourdes. A placa foi feita de bronze, simples, com uma inscrição que dizia: para toda mulher que já foi silenciada, que encontre aqui o som da própria força. Fiquei parada diante daquilo por um tempo, sem saber se chorava ou sorria. Era estranho pensar que de tanta ruína nasceu algo bonito. A vida não devolve o que perdemos. Mas às vezes, se a gente tiver coragem, ela deixa plantar algo novo no lugar. Isabela me acompanhou até o portão, segurando o braço da cadeira. A senhora conseguiu o que queria, disse ela. Não tudo, respondi. Mas o que importa. Depois disso, passei a visitar o centro toda semana. Ajudava como podia, contava histórias, organizava oficinas, fazia café. E foi ali, entre aquelas mulheres feridas e fortes, que eu descobri uma paz diferente. Não era alegria, exatamente. Era serenidade. Um dia, uma jovem chamada Júlia me perguntou: Dona Lourdes, a senhora perdoou eles? Demorei para responder. Perdoar é um verbo pesado, menina. Acho que não é esquecer, nem aceitar. É só decidir que a dor não manda mais em você. Ela ficou em silêncio, pensando. Depois sorriu, e eu vi em seus olhos o que eu mesma já fui, alguém tentando se reconstruir com os pedaços que sobraram. E ali, naquele instante, percebi que minha história não era só minha. Era de todas nós. O tempo passou devagar, mas passou. O escândalo esfriou, o nome do Gustavo se tornou apenas uma lembrança amarga para quem acompanhou de perto, e a Fernanda desapareceu do mapa. Mas eu não olhei para trás, nem precisei. O que eu tinha conquistado não era só uma casa, não era só a justiça material. Era minha vida de volta, era a certeza de que ninguém podia apagar minha existência novamente. A Casa Luz de Lourdes começou a receber mulheres de todo o país. Mulheres que, como eu, tinham sobrevivido a feridas profundas, físicas, emocionais, ou ambas. Eu passei a conhecê-las uma a uma. Lembro de Clara, que perdeu a perna em um acidente, mas nunca perdeu o sorriso da Helena, uma ex-combatente que teve que recomeçar do zero quando o ex-marido roubou tudo da Ana, que chegou com olhos desconfiados, achando que todo mundo queria dela algo que ela não podia dar. Todas tinham uma história de dor, mas também de resistência. E eu comecei a perceber que, apesar de tudo, a minha dor tinha servido para algo maior. Às vezes, sentava na varanda da Casa Luz, olhando o rio que cortava a cidade, e pensava no que aconteceu naquela rodoviária, no dia em que ninguém apareceu para me receber. Lembro do frio, do silêncio pesado, da sensação de vazio absoluto. Mas, naquele mesmo silêncio, encontrei uma centelha de liberdade que jamais imaginaria. Foi ali que aprendi que, quando a família não aparece, a gente pode criar uma nova. Uma família de verdade não é só sangue, é quem se importa, quem aparece, quem se dispõe a cuidar e a lutar junto. Continuei a minha rotina, alternando visitas ao centro e sessões de fisioterapia. O corpo ainda reclamava, claro. As cicatrizes do passado e do presente lembravam-me de que nada se conquista sem dor. Mas o que aprendi foi que a dor, quando enfrentada, se transforma em força. Eu comecei a notar pequenas coisas que antes passariam despercebidas: o canto dos pássaros ao amanhecer, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o riso das mulheres ao redor da mesa de jantar. Cada detalhe se tornou precioso. Uma tarde, enquanto ajudava Júlia a organizar livros na biblioteca do centro,
ela me olhou e perguntou de novo: Dona Lourdes, a senhora se arrepende de ter enfrentado tudo sozinha? Sorri. Meu rosto estava cansado, mas havia brilho nos olhos. Menina, ninguém recomeça sozinho. Mas ninguém sobrevive se não lutar por si mesmo. Eu aprendi a andar sozinha porque tive que aprender. Mas também aprendi a me cercar de gente que realmente importa. As palavras saíram leves, mas cheias de verdade. Era a síntese de toda a minha vida. Entre perdas, traições e dor, eu construí algo que ninguém poderia tirar. Não era apenas a casa-luz, era o sentimento de que minha existência importava, que meu esforço não tinha sido em vão. Em dias de sol, sentava na pequena varanda do meu novo lar, uma casinha modesta na beira do lago, mas com vista para o rio e as colinas verdes que me lembravam da infância. Observava as águas refletindo a luz do entardecer e pensava no quanto a vida é frágil e preciosa. Aquele silêncio, que antes era vazio, agora estava cheio de significados. Um silêncio que ensinava, que consolava, que dava espaço para respirar e planejar o amanhã. Algumas semanas depois, recebi uma carta do meu neto, o mesmo que, meses antes, tinha me mandado uma mensagem pedindo desculpas. Ele estava na faculdade agora, mais maduro. Queria se aproximar. Olhei para o envelope com cuidado, depois respirei fundo. Decidi não responder. Algumas feridas não se curam com palavras. Algumas precisam ser deixadas para trás, cortadas, para que a gente possa crescer sem carregar o peso do passado. O que ficou foi o presente, a construção diária, a sensação de que, apesar das perdas, algo novo pode nascer. E eu sabia que isso era mais forte do que qualquer escândalo, traição ou dor física. Era a vida que eu escolhi viver, a minha própria história, agora inteira, sem precisar da aprovação de quem não esteve lá quando precisei. A Casa Luz se tornou referência. Outras cidades começaram a criar projetos semelhantes, inspiradas pelo que fizemos. Cada mulher que chegava encontrava acolhimento, esperança e oportunidades para reconstruir suas vidas. Eu me sentia orgulhosa, não pelo reconhecimento, mas por saber que algo que nasceu da minha dor estava ajudando outras pessoas a se levantarem. E, finalmente, eu compreendi que a verdadeira vitória não foi sobre eles, meu filho e a esposa dele, nem sobre a justiça que consegui através da advogada e do centro. A verdadeira vitória foi recuperar minha própria dignidade, reconstruir minha vida do jeito que eu queria e transformar o que era tragédia em propósito. Uma tarde, sentei-me na varanda e olhei o reflexo do sol no rio. As águas se moviam suavemente, sem pressa, e senti uma paz que há muito não sentia. Pensei em tudo que vivi, as cirurgias, a solidão, a traição, o silêncio na rodoviária, e percebi que nada foi em vão. Cada dificuldade, cada lágrima, cada noite de desespero me trouxe até aquele momento. E, finalmente, eu podia respirar, sentir, viver. Olhando para trás, eu entendi uma coisa: a família não é definida por laços de sangue, mas por quem se mostra presente quando precisamos. Quem nos abraça, quem nos escuta, quem se importa. E, se ninguém aparece, a gente aprende a andar sozinho. Aprende a se proteger, a se amar e a construir um legado que transcenda a ausência dos outros. Hoje, sentada na varanda, ouvindo o vento e o canto dos pássaros, percebo que tudo o que foi tomado de mim, casa, bens, reconhecimento familiar, foi apenas o espaço para algo maior nascer. Minha vida se tornou uma ponte para outras mulheres, um exemplo de força e resiliência. E, pela primeira vez em muito tempo, meu coração estava tranquilo. Aquele vazio que ecoava na rodoviária foi preenchido. Não com raiva, não com vingança, mas com paz, propósito e coragem. Eu aprendi que não importa o quanto a vida nos tente derrubar, sempre podemos nos levantar e reconstruir nosso mundo, tijolo por tijolo, com dignidade e força. A vitória não estava em confrontar, em humilhar ou em punir. Estava em permanecer inteira, em viver plenamente e em transformar a dor em algo que pudesse servir a outros. Cada mulher que entra na Casa Luz leva consigo um pouco da minha história, da minha luta, da minha esperança. E isso, minha filha, é algo que ninguém pode tirar. Olho para o horizonte, para o rio que continua a correr, e sorrio.
A vida continua, cheia de imprevistos, de desafios, de dores e alegrias. Mas agora eu sei que posso atravessá-la inteira, sem depender da presença de quem me deixou sozinha. Eu construí meu próprio caminho, minha própria paz e meu próprio legado. E isso, finalmente, é meu.